flow and just mop it. Show these gangsters how you pop lock it. Don't care what you got in your pocket. I peep the way that you rockin' with that thing, bang. Girl, stop it. Wanna just bang, bang and pop it. While the club crowd are just watching. Work it out. Got a gang of cash and it's going all on the ball. Now work it out. And it's going fast cause I feel like a superstar. Me assusta assim não. Ó, vamos lá. Puxa, eu acabei de cobrir as Olimpíadas no Rio, foi uma experiência incrível na minha vida. Eu nunca tinha tido uma ligação com um esporte tão grande e eu tô curioso para essa palestra por causa disso, porque lá eu acabei conhecendo alguns atletas de alto rendimento. E essa palestra agora é Pilates em Atletas de Alto Rendimento, da Mariana Weichenfelder. E eu falei o nome dela sem errar, eu aposto. Vem, Mariana Weichenfelder! Uhul! Weichenfelder! Tá certo? Cadê a Weichenfelder? Mariana Weichenfelder. Não, eu falei certo, não tá. Tá certo? Como que é? Weichenfelder. É Weichenfelder! Seja bem-vinda. Tava ansiosa mesmo pra ouvir você falar meu sobrenome. Como que você ia falar? Se você ia acertar ou não. Weichenfelder. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Querefito pelo convite de estar aqui hoje, falando desse assunto aí, que é um prazer estar falando, que é o Pilates em Atletas de Alto Rendimento. Está esperando aí o início dos slides. Vamos lá então, pessoal. Uma breve apresentação minha. Mas eu estou há 2 anos no Minas Tênis Clube, eu trabalho com a modalidade de ginástica, temos lá a ginástica artística, ginástica de trampolim. Eu sou responsável pelos atletas de base e os atletas da ponta. E eu trouxe aqui um pouquinho para ilustrar para a gente alguns atletas de alto rendimento que fazem o Pilates. Começar aí com o Andy Murray, um atleta da ATP, foi campeão olímpico agora individual do tênis nos Jogos Olímpicos do Rio. Atletas da NBA. Atletas da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, ali na foto tem a Dani Lins, no Reformer. Atletas de ginástica artística do Minas e atletas da ginástica de trampolim, também do Minas. Quais seriam os objetivos e os benefícios para a gente estar atuando com Pilates nos atletas? Seria a força, o desenvolvimento muscular equilibrado, uma cocontração muscular, consciência corporal, coordenação, agilidade, precisão nos movimentos, mobilidade de coluna, de quadril, tornozelo, de cintura escapular, trabalho de flexibilidade e concentração. Aqui eu queria abordar um pouco mais sobre os princípios do movimento eficiente. Listei 6. Seriam eles a respiração, o alongamento axial e o controle de centro, articulação da coluna, organização de cabeça, pescoço e ombros, alinhamento das extremidades e descarga de peso, e, por fim, seria a integração de tudo, integração do movimento. Para falar um pouco sobre a respiração, ela vai estar auxiliando em alguns movimentos. Eu trouxe como exemplo uma foto da Flavinha Saraiva, atleta da ginástica artística, que ela fazendo esse movimento de extensão da coluna torácica, e para evitar o recrutamento de musculaturas acessórias, ela está fazendo um movimento de inspiração. Vai estar auxiliando nessa extensão e na organização, na harmonização dos movimentos dela. E outro exemplo que eu trouxe foi na natação. Vocês podem tocar o vídeo, por favor? É um vídeo ali, ó. Esse é um exemplo de um dos atletas olímpicos que foi agora para o Rio 2016. Consegue tocar o vídeo, por favor? Só clicar em cima lá da foto. Bom, ok. Esse vídeo está mostrando o atleta fazendo um movimento de inspiração durante a extensão. Essa é uma posição de streamline, que a gente chama, muito usada na natação. E ele faz a ins na extensão e no retorno da extensão ele está fazendo a expiração, para facilitação de movimentos mesmo. Princípio 2 seria o alongamento axial e o controle de centro.
O que seria o Powerhouse para Joseph? Ele colocou aí alguns músculos fazendo esse cilindro abdominal, seria o diafragma, transverso abdominal, assoalho pélvico, multífidos lombares, oblíquos, incluindo interno e externo, reto femoral, ilho-psoas, glúteo máximo e quadrado lombar. E ali eu trouxe uma foto para a gente, para estar lembrando da importância que é o Powerhouse e o Core na transmissão de força do sistema músculo-esquelético. Ali embaixo na foto, o símbolo do infinito é um modelo de capacidade de demanda, tese de doutorado da Natália Bittencourt, e ela fala que se há uma quebra na transmissão de forças desse sistema músculo-esquelético, o sujeito está mais susceptível a lesões. E a gente está lembrando dessa área de transmissão de forças, é muito ali na parte do abdômen, no nosso Powerhouse. Trouxe aqui algumas evidências, alguns artigos de revistas renomadas na área, que ele utilizou no futebol, primeiro exemplo. Não fui eu que passei, tá, gente? No futebol, tem o grupo Core, atletas que realizaram exercícios para o Core, e o grupo controle, atletas que não realizaram esses exercícios. Foi verificada uma melhora no salto vertical de 7% e um aumento da força dos extensores de quadril de 40%. Os exercícios colocados no estudo foi a prancha frontal, prancha inversa, seria o leg pull, prancha lateral, agachamento unipodal, flexão de braços. Exercícios realizados 4 vezes por semana. Um outro estudo utilizou atletas da natação, e ele também teve o grupo Core e o grupo controle, e houve uma melhora no tempo do nado livre, fazendo o trabalho de estabilização 3 vezes na semana. Aqui eu trouxe um pouquinho do trabalho que eu faço na avaliação do Core com os atletas da ginástica do Minas. Eu trouxe alguns exercícios do Pilates e fiz algumas adaptações para fazer com eles. O primeiro aí eu trouxe o teste, a posição de The 100, para estar avaliando essa função muscular. E aí eu observo o tempo de sustentação do movimento e como que é a qualidade do movimento, como esse atleta está executando. Existe uma fibrilação, ele perde a altura ali nos membros inferiores. Então é importante a gente estar anotando a avaliação quantitativa, que seria o tempo, além da avaliação qualitativa. Outro exemplo, eu peguei lá a posição do 100 e transformei ela numa posição para verificar a cadeia cruzada anterior. Eu mantive uma flexão torácica e para detectar principalmente a simetria entre os lados nas cadeias. Outro teste, a ponte, com a variação unilateral, também observando a qualidade do movimento, se existe alguma queda pélvica, algum déficit de ativação da musculatura extensora do quadril. A prancha lateral, eu utilizo com eles a avaliação com abdução do membro inferior e com abdução do membro superior, também observando o tempo de sustentação e a qualidade do movimento. Para estar avaliando a extensão, tem um teste colocado nesse artigo, que ele fala com um tempo de 101 segundos, seria um dos pontos de corte. A referência é um umbigo no final da maca, e a gente marca o tempo que o atleta está ali sustentando o exercício. Os meninos lá da ginástica, eles ficam muito mais de 101 segundos. E eu pensei, bom, quais seriam outras estratégias para eu estar avaliando meus atletas aí? E aí eu coloquei eles numa posição de swimming, decúbito ventral, mantendo a extensão torácica, e trabalhei essa cadeia cruzada posterior, também verificando se havia presença de assimetrias. E o teste da prancha frontal foi outra forma que eu encontrei. Aquela prancha frontal clássica estava pouco para os atletas da ginástica. Então eu tive que pensar em outras estratégias e pensei de fazer o super-homem na posição de prancha, marcando o tempo de sustentação e a qualidade do movimento. E eles ficam aí 1 minuto, 1 minuto e meio, tranquilamente, imóveis, mantendo um movimento adequado. É impressionante. Falar um pouquinho sobre o princípio 3, articulação de coluna. Joseph lá atrás já colocava que se a sua coluna for inflexivelmente rígida aos 30 anos, você está velho. E se ela for completamente flexível aos 60, você está novo. Falando um pouquinho mais, se eu melhoro essa mobilidade articular,
eu tenho essas forças distribuídas entre os segmentos vertebrais de forma mais homogênea. Isso eu vou levar a um alinhamento adequado dessas estruturas, reduzindo, consequentemente, lesões, dores ou queixas. Eu posso até estar melhorando a performance do meu atleta. Trouxe um exemplo do saque do tênis. O que acontece nesse movimento? Ele começa lá nos membros inferiores, lá no pé, vai subindo pelo corpo, durante a flexão de joelhos, e vai sendo transmitido no tronco e até chegar no braço. O braço faz cerca de 20% a 30% da força no movimento do saque. Se eu consigo melhorar a mobilidade da coluna, na coluna torácica de um tenista, eu consigo distribuir melhor as forças aplicadas na coluna e eu gero menos sobrecarga na lombar. Sempre que eu tenho um segmento hipomóvel, por exemplo, a coluna torácica de um tenista, eu tenho algum segmento hipermóvel. Então, ele vai estar gerando uma hipermobilidade lombar. Aquela região pode estar mais susceptível a lesões. Então, se eu melhoro a eficácia da distribuição de forças na minha coluna vertebral, lá na região torácica, eu posso melhorar a performance, aumentando a velocidade desse saque e diminuindo queixas e possíveis lesões também. Trouxe alguns exemplos aqui para vocês, como seria a articulação da coluna em flexão. Inicialmente, a gente começa com movimentos guiados, com assistência e sem resistência, e aí a gente vai fazendo as progressões, e ali na segunda parte, eu gostaria, se possível, o pessoal do computador clicar, que também é um vídeo, mostrando um atleta da artística fazendo um movimento de corkscrew. O vídeo é aquele segundo ali, aquela segunda imagem. Clica lá, por favor, lá embaixo no cantinho esquerdo dela. Tenta um pouquinho mais. Bom, eu gostaria, se possível, alguém verificar em relação aos vídeos que eles estavam ao longo da apresentação. Aí também a gente testou, estava tudo ok. Uma pena se não tocar, mas vamos para frente. Aqui, voltando um pouquinho, na extensão da coluna, coloquei alguns exemplos. Seria ali o primeiro, uma extensão torácica, ali um prone extension. Depois eu coloquei um exemplo de um exercício no rolo. Depois, outros lugares para a gente estar trabalhando a extensão, coloquei o exemplo do spine corrector. Podemos fazer também no barril, trapézio, todos os nossos aparelhos do Pilates. E depois é o exemplo de uma extensão total, que seria o exemplo do Swan. Eu vou estar colocando várias fotos ao longo da apresentação, vocês vão estar vendo esse espaço aí. É o espaço que a gente tem para o trabalho de Pilates de solo com os atletas do Minas, chama ECO, Espaço de Consciência Corporal, que significa essa sigla. A gente não tem ainda os aparelhos de Pilates, mas essa parte de solo a gente tem ela bem completa, com spine corrector, bobat, prancha de molas, teraband, então dá para trabalhar bastante coisa também. Exemplos de flexão lateral e rotações da coluna. Aquela faixa elástica ali é o stretch ease, na foto embaixo, à direita. Aqui eu trouxe um pouquinho para elucidar como que a gente vai pegar aquela mobilidade que eu consegui ganhar lá atrás e está aplicando ela na prática, colocando desafios e movimentos funcionais dentro do gestual esportivo. Aqui eu peguei o exemplo da natação, primeiramente. Coloquei na primeira foto um exercício do Dolphin. Na última foto, o Flying Eagle, o nado borboleta, e trouxe um exemplo na ginástica artística também, a trave do feminino, dentre outros aparelhos, que tem esse movimento de extensão e movimento controlado, em posições invertidas, desafiando muito esse controle excêntrico, principalmente. Aí, boa. Esse é bom, esse eu vou começar aqui. Princípio 5. Alinhamento de extremidades e descarga de peso. Nos membros inferiores, a gente trabalhar essa musculatura intrínseca do pé, que seria o pé do Pilates. O que é isso? Todo exercício tem um tônus inicial, ou nenhum exercício começa em repouso. E essa transmissão de força tem que começar lá no pé. Então, um exemplo que eu trouxe para vocês, muito interessante, é na ginástica de trampolim. A primeira foto ali é o contato do atleta na tela,
E eu observei que quando esse atleta não tinha uma eficácia, uma eficiência da musculatura intrínseca dele, fazendo o contato inicial da tela, ele gerava uma extensão lombar e gerava essa sobrecarga lombar. Consequência disso, queixas de lombalgia. E quando eu fui lá, desci no ginásio e estava observando, filmando em slow motion nesses atletas, eu pensei, bom, está usando poucos pés. Qual que é a intervenção que eu posso estar usando? E aí comecei a trabalhar essa parte intrínseca do pé, com trabandes, usando um lápis embaixo dos dedos. Aquela foto ali embaixo é um atleta do vôlei masculino na posição de 100, com um pincel abaixo dos dedos ali, para gerar essa transmissão de força, e essa musculatura do pé também está entrando. E no Pilates eu trouxe de exemplo uma foto ali do Parakit, um exercício no trapézio bem desafiador, que a gente pode trabalhar, e dentre vários. Sempre a gente está lembrando dessa parte intrínseca do pé, que ela vai estar atuando diretamente na transmissão de forças. E nos membros superiores, existe um espaço ali entre a una e os ossos do carpo, que é um espaço anatômico que não existe entre o rádio e os ossos do carpo. Então, a gente sempre pedir para o nosso cliente ou para o nosso atleta estar fazendo a descarga de peso na borda lateral. Além de ter essa folguinha anatômica, existe uma conexão entre o quinto dedo e o grande dorsal. E a gente vai estar efetivando essa conexão facial, fazendo esse apoio em borda lateral. E o princípio 6 seria tudo, que é a integração do movimento. Seria um movimento de múltiplas articulações, em múltiplos planos. Aí é tudo agindo junto e misturado dentro da função do atleta mesmo. Aqui eu queria entrar numa parte falando aí de integração de movimento. Seriam os trilhos anatômicos, que na minha opinião é a nova anatomia. E vem sendo falado e discutido aí o conceito de tensegridade, que é a integridade das tensões, que é esse tecido em forma de teia de aranha, que está ilustrado aí na foto, que ele reveste 80% do nosso corpo. E já sabe-se que nas fáscias tem células contráteis, terminações nervosas e mecanorreceptores. E a importância da gente estar estimulando essas cadeias miofaciais específicas dentro de cada modalidade, trabalhando o princípio da especificidade. O que é isso? A demanda da ginástica vai ser diferente da demanda do futsal, que vai ser diferente da demanda do vôlei. E eu penso que o Pilates é uma das formas, uma das ferramentas que nós fisioterapeutas temos para estar trabalhando as fáscias, estar trabalhando essas conexões miofaciais, que já vêm sendo demonstradas em vários estudos anatômicos. Aqui, primeiro, eu trouxe um estudo do Sérgio Fonseca, aqui de Belo Horizonte, estudo de 2013. Ele fala que a tensão produzida por músculos, ela é propagada pelo sistema músculo-esquelético, afetando áreas afastadas dos músculos de origem, pensando nos trilhos anatômicos. E ele fez um estudo e verificou que ele, trabalhando o grande dorsal, ele teve uma ativação do glúteo máximo contralateral. Como que foi isso? Pela conexão facial. Então, você tem a conexão grande dorsal, fáscia tóraco-lombar e glúteo máximo contralateral. E um outro estudo que verificou que o trabalho das fáscias, com esse trabalho você pode aumentar até a velocidade da bola, ou no saque do tênis, ou no futebol, trabalhando essa musculatura de tronco e de quadril, mostrando novamente essa conexão facial, igual eu dei o exemplo lá atrás do tênis, que o movimento começa lá nos membros inferiores e vai sendo transmitido ao longo do sistema músculo-esquelético. Trouxe algumas fotos aí para vocês verem. Começar com a fáscia superficial posterior. Essas fotos são do livro Anatomy Trends, do Thomas Myers. É um livro que eu tenho, do meu livro. E aqui eu trouxe alguns exemplos de um alongamento e depois de alguns exercícios também. O swing na bobat, exercícios com stretch easing, decúbito ventral, 4 apoios, pontes. Uma outra fáscia, a fáscia superficial anterior. Exemplos de alongamento, ali o Swan, um atleta depois do judô também fazendo alongamento.
e alguns exercícios, uma prancha frontal, exercícios na Bobat e exercício em cadeia cruzada na Bobat também. Linha lateral, essa é incrível, eu acho essa sensacional. Alongamentos, trouxe um exemplo, e dentro do Pilates tem vários exercícios em vários aparelhos e parte de solo que a gente pode estar alongando. Exemplos de sideline, exemplos de prancha lateral, algumas evoluções, mudando a base de apoio lá em cima na foto por um atleta da artística. A linha em espiral, essa aí está cruzando o abdômen em várias direções, e o mais legal dessa é que ela vai de medial para lateral, e tudo junto conectado. Exemplos de alongamentos, o Andy Murray, atleta do tênis, né? E ali um atleta do futsal fazendo esse alongamento. E depois alguns movimentos da ginástica, trabalhando principalmente essas rotações de tronco. A linha dos braços, lembrando daquela conexão que eu falei anteriormente, com o quinto dedo com o grande dorsal. Exemplo de alongamento na primeira foto e alguns exercícios. Linhas funcionais, exemplo de alongamento e mais alguns exercícios, inclusive mostrando o gestual esportivo, um atleta em ação ali no cavalo da ginástica artística. Doutora, desculpa, eu sei que é a coisa mais chata do mundo. Acho que mais chato do que ser interrompido é o vídeo não rodar, né? Fala aí. Pois é, né? Rolou um problema técnico, isso acontece, mas a gente já foi lá, porque o vídeo pesado, às vezes rola isso, né? A gente não deu merda, gente. Nunca aconteceu com ninguém aqui, né? Aconteceu merda. Então agora, só que a gente conseguiu resolver. A gente está aqui conversando justamente para dar tempo deles trocarem o cabinho lá e vai rodar o play do vídeo agora. Rola? Beleza, rola demais. Você acha que vale a pena? E aí, se der errado, a gente pode combinar de postar em algum lugar para a galera ver? Ou não? Podemos. Podemos? Sim, se der errado? Tranquilo, né? acontece. Eu quero ver esse vídeo, gente, pelo amor de Deus. Tá pronto, gente? Tá no... Não acredito. Então, doutora, essa coisa de problema técnico, né? Vão fazer isso agora, né? Eles vão fazer isso agora, mas se você quiser continuar aí, eles falaram que estavam tudo certo. Tá tudo certo, gente? Gente, é a máquina, tá? Não tem muito o que fazer. Eles falaram que estava tudo certo, por isso que eu te interrompi. Pois é. Vai lá, continua, doutora. Assim que eles vão me avisar, eu fico aqui escondidinho, tudo bem? Tá, posso ir passando aqui então? Beleza, vamos lá. Continuando nos trilhos anatômicos, a cadeia profunda. E essa aqui, a gente pode observar que ela começa lá na língua e vai até os dedos do pé, passando, como os outros colegas falaram aí, essa parte respiratória, né? O diafragma está totalmente ligado e interagindo junto aí com todos os músculos de estabilização. E mais uma vez na ginástica artística. Será que eu consigo reproduzir um movimento aí nas argolas, por exemplo, do nosso campeão olímpico, o Zanetti? Movimento de Maltesa, movimento de Cristo. E sim, com o que tem, a gente vai adaptando. E ali nessa foto tem um atleta pendurado pelas molas no TRX, onde eu vou pedir para ele estar ativando melhor o core, evitando essa hiperextensão na coluna lombar, melhorando a eficiência dele até do gestual esportivo. E ali também em cima, as molas presas já no TRX, tentando simular aí movimento de Cristo e Maltesa. E a importância da gente pensar na especificidade de cada modalidade. Cada uma vai ter sua demanda, seu gestual esportivo, e a gente está sempre atento a isso. Esse seria um vídeo num trabalho que eu fiz do gestual esportivo, nessa solicitação de melhor recrutamento da musculatura de core pelo atleta. O vídeo não vai tocar, tá bom, gente? Infelizmente. Aqui um pouquinho do tratamento. Esse é um atleta da artística, 17 anos, com lesão de SLAP grau 2 no ombro esquerdo. É o ombro dele de apoio na ginástica. E eu fiz todo esse trabalho de avaliação, depois um trabalho de fortalecimento de algumas musculaturas específicas, depois esse trabalho todo integrado, e eu utilizei o Pilates como um link
para fazer entre esse tratamento dele e o gestual esportivo na plataforma vibratória, algumas fotos, também trabalhando essa cocontração muscular. E aqui alguns movimentos do gestual e como que eu estava trabalhando com ele. Aqui eu vou falar um pouquinho, mostrando algumas fotos do trabalho em algumas das modalidades que a gente tem lá no Minas. Aqui um pouco do trabalho feito com a ginástica artística. Eu utilizo muito essa parte de adução com eles. Aqui uma prancha lateral com a Bobat. Eles precisam muito dessa força adutora. Um trabalho de core associado com o membro superior. Trabalho de cadeia posterior com adutores associado. Muito funcional para eles. Aqui seria um vídeo também dessa sala de pilates solo que a gente tem lá. A ginástica de trampolim, queria chamar a atenção de vocês e trazer esse exemplo aqui de uma atleta do trampolim. Elas têm muita queixa de perda urinária. Então, para estar trabalhando de uma forma mais eficaz essa musculatura de assoalho pélvico associada à parte respiratória, eu trouxe o exercício do horseback. Como eu não tenho barril, eu faço ele no ginásio de ginástica, no cavalo do masculino, colocando o colchão aqui, e aí elas conseguem fazer essa ativação e esse trabalho de tratamento e preventivo também. Tem dado ótimos resultados. Aqui um gestual esportivo do trampolim e esse trabalho de fortalecimento em posição alongada de toda a cadeia posterior. Eu trouxe um exemplo do Magician, também trabalho muito com eles. Penso que é de extrema importância para a demanda deles. E ali seria um vídeo desse trabalho de pés, que eu expliquei e falei um pouquinho lá atrás, da gente lembrar dessa parte e trabalhar essa musculatura. Aqui está sendo utilizada a prancha de molas. Eu estava solicitando para ela fazer bastante flexão plantar, dorsiflexão, utilizando bem os pés aí. Alguns exercícios na natação, mobilidades em rotações torácicas, trabalho de toda a cadeia posterior com extensão. Essa última foto seria o trabalho de streamline na prancha de molas e uma simulação do gestual esportivo no reformer. O vôlei feminino lá do clube, eles fazem esse trabalho. Aqui a Tandara, depois da gravidez, fazendo trabalho de mobilidade, trabalho de fortalecimentos. Aqui também para mostrar novamente que a gente pode pegar posturas, exercícios do Pilates e levar para a quadra, levar para o ginásio. Isso aqui é lá na quadra antes do treino, elas fazem essa ativação. Aqui na nossa sala de Pilates solo, sideline, e aqui um trabalho de mobilidade de coluna. No tênis, trabalho na prancha de molas, leg spring series, trabalho de pranchas, uma simulação do gestual esportivo da atleta, trabalhando essa cadeia posterior, e um trabalho de rotação de tronco no reformer. O basquete também utiliza esse trabalho de estabilização e levar para a quadra novamente. Esse aqui é um trabalho feito pelo Big, um dos atletas nossos, pré-jogo. Futsal, um trabalho muito interessante realizado pelo físio, trabalho de estabilização, mobilidade, tudo associado. Eu achei muito interessante essa foto, que ele associou o slide com a prancha de molas. Tem muita queixa de pubalgia no futsal, é muito comum. Então ele está trabalhando essa musculatura aí. Achei muito, muito bom esse trabalho. E no judô, também iniciou recentemente um trabalho de prevenção, trabalho de pranchas, trabalho de mobilidade, trabalho de respiração. E aqui na corrida, trabalho de dissociação de membros inferiores com membros superiores, trabalho de mobilidade de quadril. Depois eu vou para exercícios um pouco mais desafiadores. Eu coloquei o exemplo ali do Russian Split, do reformer. Outro exemplo seria o Forward Lunge da cadeira. E aqui seria um vídeo de um trabalho de skipping da corrida, trabalhando essa rotação com a flexão de quadril. E aqui falando um pouquinho do Pilates pré-competição, que atletas da ginástica, esse aqui é o Arthur Zanetti, na foto, e eles fazem esse trabalho de pranchas com várias posturas, ponte do Pilates, antes de subir nos aparelhos, antes de treino, antes de competição. E aqui um trabalho, próximas competições que eu faço com os atletas, um trabalho mais de mobilidade de coluna, um trabalho mais de respiração.
Aqui o vôlei feminino fazendo kneeling catch, uma atleta fazendo book opening, também um trabalho visando mobilidade e um trabalho respiratório. E aqui eu queria falar um pouco, mostrar como eu utilizo na prevenção de lesões, vários exercícios do Pilates, as pranchas frontais, tenho muita descarga de peso na ginástica artística, trabalho de estabilização da cintura escapular, trabalho de pranchas, postura de teaser, e aqui um pouquinho desse trabalho no trampolim, simulando um pouco o gestual esportivo deles, cadeia anterior, cadeia posterior, estabilização, trabalho de glúteo máximo dentro de uma prancha, importantíssimo trabalhar os principais estabilizadores de quadril que nós temos, glúteo máximo, glúteo médio, e aqui um trabalho na prancha de molas, um agachamento com a conexão de membro superior, trabalho corporal integrado. E aqui agora eu queria mostrar para vocês resultados expressivos que eu venho tendo lá no Minas com a ginástica, que é a redução de lesões. O que a gente fez? Nós pegamos os anos de 2012 e 2013, comparamos com o ano de 2015 e agora 2016 tem continuado isso. Houve uma diminuição de 40% no número de lesões e uma redução de 60% no número de dias de afastamento. Como? Por quê? Por que isso aconteceu? Foi feito um trabalho de prevenção muito pesado, preventivos gerais, que os atletas fazem por categoria. Então, pré-infantil, infantil, juvenil, cada um tem o seu preventivo, além dos preventivos individuais que eu montava, baseado na avaliação pré-temporada desses atletas e também baseando nas queixas que eles iam tendo ao longo do ano. Então, cada um, os atletas da ponta tem o seu preventivo, os atletas talento, nosso da base, também tem o preventivo. E esse trabalho de pilates, que eu mostrei várias fotos do nosso espaço de pilates solo, da Eco, foi feito com a ponta da artística, com a ponta do trampolim, com a base das duas modalidades. E esse trabalho só foi possível porque o técnico comprou essa ideia, eu mostrei para o técnico o trabalho que eu podia fazer com os atletas e eles aceitaram de uma forma muito positiva e vem vendo que esse trabalho tem dado resultados expressivos e minha maior cobrança hoje na ginástica é uma das maiores, né? É essa parte preventiva. E eu utilizo do Pilates muito para fazer esse trabalho de prevenção com eles. Queria mostrar aí, muito bacana, tem acontecido lá. E aqui é um depoimento, vamos ver se vai tocar o vídeo, por favor. E na conclusão aí, a gente está observando e criando novas estratégias de movimento eficiente para acionar de forma mais eficaz algumas musculaturas. Fazer esse trabalho corporal integrado, pensando lá nos trilhos anatômicos, pensando nessa transmissão de forças. Utilizar a combinação dos princípios na nossa prática clínica, respiração, alongamento axial, controle de centro, mobilidade de coluna, etc. Aplicar a modalidade, especificidade. Cada modalidade vai ter uma demanda diferente. Posso trabalhar aí visando sempre a melhora da performance e a prevenção de lesões. E o que é mais importante é o nosso atleta. Individualidade. Cada atleta tem a sua demanda, cada atleta vai ter seus objetivos. Queria agradecer a presença de um dos atletas da ginástica artística aqui da ponta, o Leonardo, veio ver a palestra. Obrigada pela presença. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada. Meu contato está aqui. Estou à disposição para qualquer dúvida. Tá joia? Obrigada.